fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, oh Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, quais soldados são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Quantos querem viver os sonhos de Deus? Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Cante alto. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, minha vontade já deixei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é Boa noite, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Na primeira quarta-feira do ano de 2021, deste mês de janeiro, depois de um domingo tão abençoado que Deus nos deu, com a primeira celebração do ano, no domingo, estamos hoje aqui para dar continuidade àquilo que Deus começou a nos falar no domingo à noite, sobre sermos uma voz para este tempo. Certamente que na segunda-feira você também ouviu o devocional Comece o Dia com Deus, e Deus também deva ter falado profundamente ao seu coração. Nós estamos pensando sobre ser voz para este tempo, porque estamos num tempo tão difícil, assim como foram os profetas no seu tempo, os discípulos, apóstolos de Jesus Cristo também, na época
em que o Senhor esteve aqui. E eu queria compartilhar com você o mesmo texto que nós estamos refletindo. Ezequiel capítulo 1, no seu versículo 1, que diz: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Então, Ezequiel disse: estando eu no meio dos exilados, né? Então, uma pessoa exilada é uma pessoa retirada da sua própria pátria, da sua nação, da sua cidade, do seu habitat em que ela costuma viver, costuma estar, família, amigos, enfim. Então, uma pessoa exilada, assim como foi no tempo de Ezequiel, quando Nabucodonosor ele conquistou o reino de Judá, e membros da nobreza judaica, também ali vários sacerdotes e oficiais foram levados para a Babilônia, foram levados cativos, eles foram exilados lá na Babilônia. E Ezequiel, ele foi um dos exilados que era de uma família de sacerdotes, porém Ezequiel, ele não teve a oportunidade de servir no templo lá em Jerusalém. Na época de Jesus Cristo, em que o Senhor colocou os seus pés aqui neste mundo, João, também um dos discípulos do Senhor, um dos seus apóstolos, fora levado, exilado para a ilha de Patmos. Por quê? Por causa da própria palavra de Deus e do testemunho que ele dava acerca do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que Deus faz? Deus levanta o profeta Ezequiel para ser voz ao povo de Deus, né? Voz do próprio Deus no contexto dos seus dias, ao povo de Israel, que estava exilado lá na Babilônia. João, de igual modo, foi chamado para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aquele que acompanharia o Senhor, e ele então fora chamado para anunciar as boas novas de salvação do reino de Deus às pessoas perdidas, começando em Jerusalém, passando pela Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Ezequiel é levantado pelo Senhor para ser voz de Deus no seu tempo, na sua época. O apóstolo João e os demais apóstolos também foram chamados por Jesus para serem voz do Senhor, do Messias, no seu tempo. Nós não estamos vivendo no tempo de João, muito menos na época em que viveu Ezequiel. Estamos em pleno século 21 e é neste tempo que Deus quer que cada um de nós, eu e você, a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, seja voz para as pessoas que estão perdidas, precisando de salvação. Ser voz que transmita a esperança, conforme o Senhor falou ao profeta Ezequiel, lá no capítulo 37, Deus disse ao profeta Ezequiel que ele colocaria no seu povo o seu próprio Espírito e eles viveriam. Sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós estamos mortos espirituais. E o povo de Israel estava vivendo num contexto de onde aquele povo estava sem vida, pelo fato de que eles precisavam experimentar
do Espírito Santo do Senhor na vida deles. Então, o Senhor disse ao profeta que colocaria do seu próprio Espírito neles e viveriam. Que o Senhor os tiraria da Babilônia, do exílio, e os estabeleceria na própria terra, ou seja, voltar à nação, voltar a Jerusalém. E ali haveria um reconhecimento da parte do povo de que o Senhor é Deus. Eles reconheceriam o Senhor como Deus. Por quê? Porque Deus os tiraria do exílio e os faria voltar para a sua própria terra. Portanto, Deus falaria e Deus cumpriria. Deus falou e Deus cumpriu. Então, naquele momento, o profeta Ezequiel estava sendo uma voz que transmitia esperança ao povo. Nós, de igual modo, precisamos também transmitir esperança a este povo que está aguardando uma vacina para prevenção do Covid-19, mas que uma vacina que está sendo questionada, que no âmbito da ciência ainda precisa demonstrar precisão, assim como também no âmbito espiritual precisa fazer com que o povo de Deus entenda que essa vacina não trará transtornos nenhum ao povo, onde muitos estão questionando que esta vacina, após as pessoas a receberem, ela poderá ser uma das marcas da besta. Existe um comercial que foi vinculado e Rômulo Mascarenhas, ele comentou sobre isso, fazendo alusão a um anúncio comercial de um banco, onde este banco, há cerca de 3 anos atrás aproximadamente, faz menção ao ano de 2023, onde algo aconteceria. E aí ele faz uma contagem, uma soma do ano de 2021, do ano de 2022 e do ano de 2023, o somatório dá 666. Portanto, nós que estamos num tempo em que há indecisões, mas a única esperança que temos não está neste mundo, mas no Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós recebemos do Senhor uma palavra de esperança neste tempo, independente daquilo que venha a surgir ou acontecer e em que época for. Nós precisamos ser uma voz de esperança para as pessoas, ser também voz de restauração. O próprio profeta, no capítulo 37, Deus fez o profeta andar pelo vale de ossos secos, vale aquele que mostrava a realidade do povo de Israel, morte social, morte financeira, morte espiritual, afastamento de Deus, desobediência do próprio Senhor. E Deus então o leva e o faz ter uma visão de um vale de ossos secos, de numerosos ossos que estavam sequíssimos. Então, o profeta, o que ele faz? Ele profetizou, ordenando que aqueles ossos, que enquanto ele profetizava, um ruído acontecia, osso batia com osso, não é? E se ajuntava cada osso no seu lugar.
E aí na visão o próprio profeta continua vendo que os ossos passavam a serem revestidos, tendões sobre ossos, cresciam carnes, não é? E eram cobertos por pele. Mas não havia naqueles ossos o quê? O Espírito de Deus. Então eles estavam ainda mortos. Então o Senhor disse ao profeta: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Então, amado, seria necessário alguém capaz não só de ver o cenário do povo, a realidade do povo, por causa da desobediência, por causa do afastamento de Deus, que passou a viver uma morte espiritual, mas alguém que, sobretudo, pudesse profetizar uma mudança de uma realidade por meio de palavras proféticas, e aí então o povo seria restaurado pelo Senhor. Ser voz que promova restauração, voz de esperança, mas voz de avivamento, voz de cura, de libertação, voz de restauração. Ser também voz que leve a conquistas. O profeta, ele profetizou aquilo que Deus o mandou falar, aquilo que o Senhor lhe havia ordenado. E o Espírito, então, depois que tudo foi ordenado ali, cada coisa no seu lugar, ele profetiza ao Espírito, e o Espírito deu vida àqueles ossos secos, lugar que não havia vida, lugar de morte. Mas quando o Espírito Santo passou a restaurar, a mostrar esperança e também a dar vida naquele lugar, houve um lugar de vida, de conquistas, pelo fato de que quando o profeta ele profetizou ao Espírito, formaram ali um exército. E o texto diz ainda, um enorme exército. Portanto, muitas pessoas, a ideia é esta, de muitas pessoas sem vida, mas que receberam vida da parte de Deus, formaram um grande exército, um enorme exército, pessoas prontas para batalhas e também para conquistas. Foi para isso que Deus te chamou, igreja. Foi para isso que Deus convocou você, meu irmão. Foi para isso que Deus chamou o profeta Ezequiel. Foi para isso que o Senhor Jesus chamou os seus discípulos. Foi para isso que Deus edificou a sua igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas que esta igreja, que precisa se levantar, marchar como um enorme exército, e este exército ir onde Deus a enviar, para que ela seja uma voz de esperança, uma voz de restauração, uma voz de conquista, voz de Deus para este tempo. Amado, o Espírito Santo de Deus quer usar a minha vida e também a sua vida neste tempo. Não é no tempo somente em que viveu Ezequiel, não é no tempo somente em que viveram os discípulos, os apóstolos de Jesus Cristo. Por isso, o Senhor enviou
os seus discípulos pelo mundo inteiro. E a igreja do Senhor começou a se espalhar, proclamando o Evangelho de salvação, as boas novas do Reino de Deus, a todas as pessoas. E nós não podemos nos calar. Nós somos voz de Deus para este tempo, voz de esperança, de restauração, voz de conquistas. Como é que o mundo espiritual se move? Através das nossas palavras, das nossas orações. E eu gostaria que, enquanto você ouvisse o louvor, você pudesse parar um momento e dizer: Deus, usa a minha voz, usa, Senhor, a minha vida para ser uma voz profética neste tempo. Em seu tempo de oração, separe momentos para clamar ao Senhor, para liberar palavras proféticas de esperança, de restauração e de conquistas. Voz para este tempo, sobre a sua casa, sua vida, sobre sua família, seus vizinhos, seus amigos, sobre a cidade. Que Deus use a nossa voz, mas que seja uma voz profética neste tempo, para levar esperança, restauração e conquistas para aqueles que precisam de salvação, que precisam de Jesus. Que Deus nos abençoe neste tempo. Amém.